Quero ler no livro de Josué, no capítulo 23, versículo 14. Livro de Josué, capítulo 23, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos considerar o tempo presente. Tantas pessoas tombando nesses dias, tantas pessoas jovens, importantes. Tem uma diferença entre ser famoso e ser importante, né? Tem uma diferença entre ser famoso e ser relevante. Nessa era que nós vivemos aí, desses digital influencer, por assim dizer, Deus abençoe, cara. Tem muita gente famosa por aí, mas que não tem a mínima importância, que não representa nada para a sociedade. É muito amado por Deus, né? Mesmo estando no pecado, Deus ama o pecador também, mas tem muita gente prestando um desserviço, e está vivo aí, e outras pessoas, conhecidos, meus amigos, colegas de ministério, com a vida tão relevante, tão importante, foram ceifadas, nessa situação que nós temos vivido. Josué é de uma geração onde ele, Calebe e Moisés prevaleceram, não é? Aqueles 40 anos no deserto, toda aquela geração pereceu, a geração dos espias que duvidaram das promessas do Senhor. Josué viu muita gente tombando ali no deserto, muita gente caindo, e ele declara já nos últimos dias da sua vida, dizendo: eis que eu tenho passado por toda a terra, eu tenho feito o caminho por toda a terra. Tem duplo sentido. Primeiro, quando fala o caminho por toda a terra, é a nossa própria vivência, a nossa própria existência, mas também ele havia conhecido a promessa dada a ele por Deus, e ele havia provado, experimentado a fidelidade de Deus sobre a vida dele. E nesse momento, então, ele não está fazendo uma alusão às batalhas que ele travou, ele não está fazendo uma alusão aos milagres que Deus fez, ele não está fazendo uma alusão à vida de Moisés, mas ele está fazendo uma descrição da vida de vitória que ele conquistou e que ele alcançou. Não pense que ele não teve lutas. Josué enfrentou muitas batalhas, mas foram inúmeras batalhas. Josué foi enganado, né, pelos amonitas, pelos gibeonitas. Estava de máscara, a gente tem que acompanhar. Pelos gibeonitas. E ele foi enganado, fez uma aliança, depois teve que defender o inimigo na terra, enfim. Josué sofreu muito, não sei quantos conhecem essa aliança que ele fez, mas a promessa de Deus para eles é que eles iam conquistar a terra e acabar com os moradores daquela terra, para não conviver junto com o inimigo.
E como eles foram passando e destruindo os inimigos, os gibeonitas armaram uma cilada para Josué. Eles pegaram roupas velhas, antigas, pães bolorentos, foram sem água e foram ao encontro da caravana de Josué. Aí Josué falou assim: de onde vocês estão vindo? Não, a gente está vindo de uma terra muito longe daqui. Ih, nem sei dizer tão longe que é. Vocês não são daqui não? Não, que é isso? Nós somos de lá, olha a nossa roupa. Quando nós saímos lá de casa, a nossa roupa estava novinha. Eles falaram isso para Josué. A gente saiu de casa, nossa roupa estava novinha. Olha como é que está a nossa roupa. Agora a gente quer pedir uma coisa para vocês. Nós estamos vendo que vocês são um exército poderoso. Faz uma aliança de proteger a minha casa e a minha família, porque estou nessa terra estranha aqui. Não, vocês são de longe, eu vou fazer uma aliança com vocês, vou proteger vocês. Eles fizeram aliança. Quando fizeram aliança e Josué empenhou a palavra, eles se revelaram como moradores daquela terra. E Josué teve que deixar aquele povo habitando ali no meio deles. Ainda teve que lutar para defender eles em algum momento. Então Josué sofreu muita coisa na vida dele, mas ele não estava ali lamentando: ai, Deus de Gibeonita me enganaram, ai, teve uma época que a gente só tinha maná no deserto para comer. Ai, não, ele falou assim: eis que eu tenho andado por toda a terra, esse é o meu caminho aí, ó, vocês podem olhar, e de tudo aquilo que Deus falou a nosso respeito, nenhuma palavra deixou de se cumprir, nenhuma palavra falhou. Nós precisamos trazer esse relatório interno, por assim dizer, daquilo que tem sido o cuidado de Deus na nossa vida. A gente enfrenta dificuldade, enfrenta guerra, enfrenta luta. Sem dúvida, irmãos, na terra não existe um lugar, não existe classe social, não existe poder aquisitivo que isente as pessoas de enfrentar batalhas, em níveis diferentes, guardadas as devidas proporções, mas todo mundo enfrenta suas batalhas pessoais. A diferença é que uns têm Deus, outros não, e nós temos Deus. Nós precisamos então ter isso em nosso coração. Nós precisamos ter essa certeza, né? Nós precisamos ter essa convicção plena, de que nós já fizemos muito nessa vida, talvez tenhamos deixado de fazer alguma coisa, às vezes tenhamos caído em algumas ciladas, como Josué caiu. Nós ainda temos projetos, se não temos projetos vigentes, devemos ressuscitá-los, restaurá-los, e nós precisamos, de alguma forma, celebrar a vida. Eu gosto muito de dois personagens bíblicos, que são Josué e Caleb. Caleb, aos 80 anos de idade, 80 e alguma coisa, talvez 85, quando eles começam a conquistar a terra, Josué chega para Caleb e fala: Caleb, qual pedaço de terra que você quer? Fica sentadinho aqui, que nós vamos lá conquistar para vocês, que você merece. Aí Caleb falou para Josué, que agora era o líder dele, antes ele era um colega, né? A mesma posição, mas agora Josué havia assumido a liderança. Josué estava na posição de Moisés. Caleb falou assim: Senhor, meu mestre, se eu pudesse te pedir um favor, se eu pudesse te pedir alguma coisa, o senhor faria? Ele falou: claro, Caleb, pode pedir. Ele falou assim: então eu gostaria de empunhar a minha espada e batalhar pelo meu pedaço de terra. Josué falou: mas como assim? Ele falou: não, 40 anos eu tinha, quando me foi feita a promessa. Tal era a minha força naquela época, é a minha força hoje, porque a promessa de Deus está viva no meu coração. A promessa de Deus está viva no meu coração. Irmãos, o nosso corpo pode cansar, as enfermidades podem surgir, as dificuldades podem nos rodear, mas se a promessa de Deus está vigente na nossa vida, e ela está, nós podemos dizer como Caleb: não, eu vou empunhar a minha espada e eu vou conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida.
Nós precisamos olhar para o presente. Em 1900 e muito tempo eu falava em línguas, era tão bom, os cultos eram tão fervorosos. A gente fala assim, será que os cultos eram tão fervorosos ou nós éramos tão fervorosos? Será que depende de alguém além de nós o fervor? Será que alguém aqui nessa igreja, quando o Espírito Santo nos toma, num momento como nos tomou agora no momento de louvor aqui, alguém tem vergonha de abrir a sua boca e de transbordar em línguas estranhas, ou de dizer glória a Deus, ou de dizer bendito é o nome do Senhor? Se alguém tem esse tipo de vergonha, que caia por terra agora em nome de Jesus. Nós precisamos celebrar a vida, celebrar o hoje. Interessa o que vão pensar de nós ou o que não vão pensar de nós, interessa que diante do nosso Deus, o pé está machucado pelos espinhos que a vida coloca diante de nós na estrada, talvez a alma está ferida, está lesada, por tanta gente que quer dar o cano na gente, que quer atrasar a nossa vida, fazer a gente tomar umas ré nessa vida, mas a gente chega diante de Deus, e olha para as promessas que Deus tem para nós, e a gente vê que isso é muito maior. Quantas vezes, a pastora Liliana é testemunha aqui, acho que eu já falei isso, uma vez a gente tinha um prisma, eu tinha tirado um prisma, acho que em 2006, e preto, eu cuidava dele, um dia eu ia cedo para a oração na igreja, todo dia fazia o louvor lá, acho que eu dirigia um culto, não fazia louvor num culto 7 horas da manhã, acho que a irmã Tânia lembra quando tinha culto de hora em hora lá na Betel, lembra, irmã Tânia? Você participava lá, né? Então eu ia para a igreja 7 da manhã, e ficava lá o dia inteiro, fazendo louvor e orando com o pessoal lá nos cultos, enfim. E um dia eu saí da igreja e o capô do nosso prisma, alguém pegou um prego, alguma coisa, e fez isso aqui, em cima do capô. E diz que tem duas coisas que a gente consegue ver na terra, a olho nu, estando na lua. Diz que uma delas é a muralha da China, e a outra é risco em carro preto. O pessoal fala isso aí, não sei se é verdade, né? Irmãos, aquilo ali, aí eu conversava com um, conversava com o outro, falava, carro é o seguinte, essa pintura desse carro seu, é até fácil de arrumar, porque não é tão difícil de pintar, não é metálica, mas o capô é o pior lugar para pintar, porque se o cara não souber pintar, esquenta demais, aí a tinta vai borbulhar, tal, aí eram as palavras que eu ouvia, aí eu falava, o orçamento é quanto? Não, é o seguinte, isso aí vai ficar uns R$2.000, sei lá, não lembro, estou falando um preço aqui. Eu lembrei que eu tinha um amigo meu que trabalhava na Jorlan, e aí eu pus um adesivo em cima do capô, aqueles adesivo preto, fosco, ficou até bonito o carro, o trem estava lá. Aí eu conversei com um amigo na Jorlan, falou, não, vamos fazer aqui na funilaria aqui da Jorlan, eu uso meu desconto de funcionário, isso aí não vai passar de uns R$400, tal, você arruma isso aí, vem cá. Agendei com ele um dia, levei o carro lá. Eles arrancaram o adesivo, deram uma limpada, eu falei, olha pastor, o pessoal está falando que isso aqui é superficial. Irmãos, não era. O trem tinha entrado no verniz assim, tinha entrado, mas entrou fundo mesmo. Não, o pessoal aqui da funilaria aqui está falando que é superficial aqui, sai com polimento. Eu falei, será? Falei, não, o pessoal é entendido. Uai, então nada a ver. Aí o cara pegou, poliu o capô, pensa num capô que ficou zero. Pensa num capô que ficou zerado. Fui acertar 30 e poucos reais que ele me cobrou com o desconto dele lá de funcionário para fazer o polimento do capô. Uma semana depois, um irmão chegou em mim e falou assim, pastor, por que você não grava um CD? Eu falei, eu estou com as músicas aí e tal, para gravar. Pois é, por que você não grava? Eu falei assim, por falta de condição financeira, ficou 10 mil para fazer um trabalho do jeito que eu quero fazer e tal. Na época, né, era isso, para eu fazer do jeito que eu queria e tal. Ele pegou e falou assim, 10 mil, Aí um dia eu estou lá na minha sala, lá de dia lá, esse irmão chega lá para me visitar, uns 4 dias depois, 5 dias depois, aí chegou com uma caixinha de caneta Bic na mão, foi lá, veio bater um bom papo comigo e tal, não sei o que tem,
Aí conversou comigo e tal, nós conversamos, orei com ele. Aí ele foi saindo e falou: ó, eu trouxe essa caixinha de caneta para você aqui, para ajudar na gravação do seu CD aí. Eu falei: obrigado, caixinha fechadinha, arrumadinha, né? Ele saiu, agradeci ele e tal. Quando eu fui abrir a caixinha de caneta lá, tinha R$10.000 dentro da caixinha de caneta que ele deixou para mim. Às vezes você toma um prejuízo na vida, você fala: meu Deus, eu sou sirvo ao Senhor, eu sou dizimista, eu canto na sua casa, minha vida é igreja, eu não tenho vida social, minha família nunca teve vida social, irmãos. A gente ia em festa na igreja, nunca teve vida social, era igreja, 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 igreja. Aí é a hora de a gente chegar para Deus, né? Ai Deus, como é que o Senhor deixa? Vai ficar 2.000, eu não tenho condição de fazer isso. Primeiro que nem ficou os 2.000, ficou 30, não é? Mas primeiro a gente chega e tal, aí Deus está dizendo: meu filho, o diabo tenta te afrontar, as pessoas tentam te derrubar, tentam te prejudicar, mas eu cuido de ti, eu cuido de ti. Josué estava dizendo exatamente isso. Deus falou: vou dar a terra para vocês, mas tinha a muralha de Jericó que eles tinham que enfrentar Jericó. Deus fez a muralha cair, mas tinha um exército lá dentro, e pensa o tanto que o povo é bravo para defender a casa. Já pensou alguém entrar dentro da casa da gente, tanto que a gente fica bravo? Josué entrar dentro da casa lá do pessoal de Jericó, tiveram que enfrentar o exército, mas Deus deu a vitória. Às vezes Deus não mata o exército, Ele só derruba a muralha, mas Ele está conosco na batalha, para a gente poder alcançar a vitória, para a gente poder alcançar a promessa que Ele tem na nossa vida. Nós precisamos colocar o nosso coração nos nossos projetos e sonhos. Josué apela para o povo dizendo assim, ó, olha o texto ali: e eis que hoje vou pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Ou seja, o testemunho de Deus na nossa vida deixa uma marca indelével, é uma marca que não se pode apagar. O inimigo pode tentar diminuir a imagem de Deus na nossa vida, dizendo: quer saber, Deus se esqueceu de você, Deus te abandonou, quem é você para Deus se importar com você? Mas quando a gente começa a lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida, do cuidado que Deus tem conosco, a gente recorre ao nosso coração, a gente recorre à nossa alma, porque lá está gravado: meu filho, eu sou contigo, não te deixarei, nem te abandonarei. A gente precisa ter um lugar no nosso coração para aquilo que Deus faz, seja algo grande ou seja algo pequeno, porque quando chegar o momento da luta, a gente recorre ao nosso coração, e a gente dá uma sondada, e começa a pensar na história da nossa vida, e fala: Deus nunca me abandonou, por que Ele vai me abandonar agora? Não vai. Nós precisamos colocar o nosso coração nos nossos projetos e sonhos, porque senão, quando a luta vem, quando a tempestade vem, é fácil abandonar, é fácil desistir. Mas se nós colocamos o coração ali, a Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Nós precisamos, na obra do Senhor, nós precisamos servir a Deus com o nosso coração, não só com a nossa mente, porque se a gente serve a Deus com o coração, no momento que a gente sofre um dano qualquer, no momento que a gente sofre um revés, que a gente passa uma luta, o que a gente faz? A gente vai orar, a gente se lança diante do Senhor. Não tem problema, às vezes você rasgar o seu coração. O crente não pode murmurar, mas rasgar o coração pode. Falar: Deus, mas e essa luta que eu estou enfrentando é maior do que eu, o Senhor sabe, eu não dou conta sozinho, eu preciso que o Senhor me ajude. Não é pecado dizer isso para Deus, ainda que Deus saiba que Ele é muito maior do que a luta, e que essa luta não veio para te derrotar, não veio para te destruir, talvez para te provar, provavelmente para te provar, mas não para te destruir. A gente precisa ter esse sentimento no nosso coração e na nossa alma.
Nosso coração ele só aprova projetos que têm verdade. Já viu quando a gente toma uma decisão assim, que às vezes ela coloca o nosso caráter, a nossa índole em questão? A gente tomou uma decisão ali, talvez para ajudar alguém, ou uma coisa assim, e aquilo começa a incomodar a gente, começa a incomodar, porque o nosso coração, ele fala, e a gente precisa aprender a ouvir o nosso coração. Nós precisamos entender que as promessas de Deus não nos eximem das lutas. A parte B do versículo diz que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Ou seja, Deus havia falado palavras boas, mas houve momentos ruins, que confrontaram as palavras boas do Senhor, e tanto Moisés quanto Josué devem ter ouvido muita gente murmurando. Sobre Moisés a Bíblia registra, né? Aí Deus tirou a gente lá do Egito para vir morrer aqui no deserto. Nenhuma das palavras do Senhor falhou, nenhuma delas falhou com respeito à minha vida, e eu sei que nenhuma delas falhou com respeito à sua vida. Pode ser que ainda haja projetos e assuntos de Deus na sua vida que ainda não foram finalizados, que Deus ainda está trabalhando, mas quando Ele bater o martelo, quando Ele determinar a sua vitória, aí é o momento do testemunho. E às vezes a gente fica até envergonhado, pensando: meu Deus, eu pensei que o Senhor tinha me esquecido, eu pensei que o Senhor tinha me abandonado, mas o Senhor estava trabalhando. Essa é a convicção plena que nós precisamos ter em nosso coração. Provérbios às vezes traz umas palavras fortes, não é? Mas Provérbios 13:4 diz assim: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. A gente aplica muito isso aqui na questão do trabalho, na questão da prosperidade financeira, e de fato mas também pode ser aplicado na nossa vida espiritual. Às vezes a gente se coloca numa posição cômoda, declarando: eu sei que o meu Deus pode todas as coisas, eu sei que o meu Deus é um Deus de vitória, mas a gente não trava aquela batalha que a gente falou no começo do culto, aquela batalha de oração, né? E para isso, eu vou ter que dizer, né? Às vezes tem aquela preguiça mesmo espiritual, a nossa carne quer outras coisas, que não a oração, que não a busca da presença de Deus. A nossa carne quer entretenimento, a nossa carne não quer pagar um preço, mas se nós pagarmos o preço na presença do Senhor, o inimigo cairá. Se nós pagarmos o preço na presença do Senhor, os dias da nossa vitória serão abreviados. E por último, nós precisamos embasar a nossa fé no poder de Deus e não nas circunstâncias. Se toda vez que a gente vir uma circunstância contrária, se toda vez que a gente vir uma situação desfavorável, ruim, a gente começar a questionar, a gente começar a colocar a nossa fé em cash, que vida é essa? Que vida é essa, né? A gente que prega a palavra, a gente precisa ficar esperto. A gente que professa a nossa fé diante da nossa família, a gente precisa ficar esperto. Eu não sei se eu contei para vocês aqui, eu vou contar isso aqui para a gente finalizar, já orar. Temos uma coisa para fazer no culto hoje ainda. Mas uma missionária na África, ela cuidava de crianças que tinham perdido a mãe e de mulheres grávidas abandonadas pelos maridos, lá na África. Missionária, acolhia essas mulheres gestantes, acolhia essas crianças e, claro, evangelizava, enfim. Uma dessas gestantes, quando foi dar à luz, morreu no parto.
E ficou aquele bebezinho, frágilzinho, bem, né, bem frágil. A mãe deixou uma irmãzinha de uns 7 para 8 anos de idade, e aquela missionária começou a orar, pedindo para Deus preservar a vida daquela criança. E fazia muito frio à noite, de dia muito calor, à noite muito frio, e o lugar que eles ficavam tinha umas frestas que ficavam entrando aquela friagem, né? Então eles faziam fogueiras assim, põe o neném perto da fogueira, e aquela missionária falou assim: a gente podia tanto ter uma bolsa de água quente aqui, né? Aí uma das crianças falou para ela: uai tia, ora, né, para Deus mandar, porque só falou que se orar Deus faz. O missionário se viu num aperto, né? Qualquer coisa para chegar lá demorava uns 6 meses, eles faziam requerimento, mandava, pedia oferta, tinha burocracia, não sei o quê, e para pedir, para chegar, a criança já ia estar bem com idade. A missionária se viu numa situação difícil, falou assim: ó, vamos orar então, vamos orar. Deu as mãos com as crianças, com as mães gestantes lá, e falou para a menininha, que questionou ela, falou assim: ora você, Deus colocou isso no seu coração aí, faz essa oração. E a menininha de mão dada com ele lá orou, falou: Senhor, papai do céu, o Senhor sabe que esse nenenzinho precisa de uma bolsa de água quente para sobreviver, e nós estamos pedindo ao Senhor em nome de Jesus, que amanhã amanhã chega uma bolsa de água quente para nós aqui. E a missionária já tremeu nas bases, falou: e agora, meu Deus, tudo aquilo que eu tenho pregado de fé, como é que eu vou ficar? E a menininha orando falou assim: e aproveita que o senhor vai mandar a bolsa, manda uma bonequinha para a irmãzinha dela que ficou ali, porque ela está muito triste porque perdeu a mãe, então manda uma bonequinha para ela também, para ela ficar mais alegria. A missionária falou: amém. Foram dormir. No outro dia eles foram no condado mais perto lá para resolver algumas coisas lá, e foram no correio para checar se tinha alguma coisa, uma encomenda que eles tinham pedido há 6 meses atrás tinha chegado lá. Eles levaram a caixa lá para o lugar que eles cuidavam lá. Aí a menininha coroa já estava lá, falou: a bolsa está aí, a bolsa está aí. E a missionária com o coração na mão, não é? Aí a missionária abriu a caixa, o que tinha lá? Farinha, tal, aquelas coisas que manda, e uma bolsa de água quente para a África. Alguém mandou uma bolsa de água quente para a África, 6 meses antes daquela criança precisar ali, ó, para responder uma oração que seria feita 6 meses depois. Aí a criancinha falou assim: pode olhar que a boneca também está aí. A bonequinha estava lá. Irmãos, esse é o nosso Deus. A gente é porque é fraquinho demais, a gente é porque é muito fraquinho, mas esse é o nosso Deus, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu citei Josué, mas se você for olhar os patriarcas, cada herói da fé, cada homem e mulher de Deus da Bíblia Sagrada, tem um testemunho para dizer tudo aquilo que Deus falou se cumpriu, e não apenas os personagens bíblicos. Se você olhar os pais da fé, eu lembro, pastor Albino, nessa época não tinha bispo ainda, ele era presidente do Campo de Campinas, esqueci o nome da esposa dele, me falhou agora, morreu não tem muito tempo. Receberam visita na casa deles, a igreja começando aqui em Goiânia, não tinha recurso. Ele falou: mulher, vai fazer um café lá para os irmãos. Ela foi na cozinha, só tinha um pó, não tinha açúcar. Ela orou, falou: Deus, adoça esse café. Ela pôs a água na panela, ligou o fogo, começou a mexer, e começou a subir aquela espuminha. Quem põe açúcar na água sabe que sobe uma espuma. Começou a subir uma espuminha na água, e o pessoal fazia café pôr no pó, né? Muita gente ainda faz isso, põe o pó na água, mexe, não é? Depois coa. Quando ela levou o café e o pessoal tomou, falou assim: esse é o café mais gostoso que nós já tomamos em toda a nossa vida. Foi Deus que adoçou, irmãos.
nenhuma das promessas de Deus para a sua vida vai falhar. Pode ser que o trabalho de Deus ainda esteja em curso, pode ser que algumas ações e atitudes nossas possam estar impedindo até o desfecho do milagre. Por isso que a gente tem que orar, ficar atento e dizer: Senhor, se há em mim alguma coisa impedindo a minha vitória, o meu fluir, eu quero abreviar esse dia, porque eu preciso cantar o hino da vitória. Uma coisa é certa, você vai cantar esse hino, você vai receber a sua vitória, em nome de Jesus. Você crê nisso?